Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O apóstolo dos gentios expõe neste texto verdades profundas que poucas pessoas têm coragem de dizer, ao afirmar que não precisa nem depende dos homens para fazer e executar a obra de Deus. E a prova disto é que ele exerceu seu ministério sem contar com o apoio da Igreja Mãe de Jerusalém e não teve o apoio dos líderes daquela igreja. E começa o escritor dizendo: persuado eu agora? Paulo demonstra neste ponto de sua narrativa um certo tom de animosidade, no sentido de desafiar os seus leitores para que fizessem uma reflexão sobre o fato de que eles estavam sendo injustos com apóstolos. É como se eles estivessem cobrando alguma coisa do missionário, enquanto que Paulo lhes fazem várias perguntas ao mesmo tempo, procurando, é claro, se defender. Porventura, o apóstolo precisava convencê-los de alguma coisa? Eles conheciam muito bem o apóstolo de perto, até porque a maioria deles eram seus filhos na fé, uma vez que Paulo foi um dos principais fundadores daquela comunidade cristã. Dizia Paulo: persuado eu agora a homens ou a Deus? O verbo persuadir significa convencer de alguma coisa, incutir na mente, induzir ou seduzir. Com isso, Paulo estava perguntando aos cristãos da galáxia: será que eu preciso lhes convencer de que vocês não devem acreditar em quem vos anunciam um outro evangelho? Porventura preciso incutir em vossa mente de que estes mensageiros do outro evangelho estão apenas querendo perverter a mensagem de Cristo? Será que se faz necessário que eu vos seduza a que vocês considerem este outro evangelho pregado por alguns com segundas intenções como sendo anátema? Ou seja, um falso evangelho? Um evangelho que traz maldição e não bênção? Continua o escritor: porventura procuro eu agradar aos homens? Paulo não precisava agradar a homens para cumprir o seu ministério. Ele foi chamado e escolhido diretamente por Cristo. Seu ministério não era sustentado pelo grupo apostólico, nem por nenhuma outra liderança da igreja primitiva. Ele não aceitava nem ser sustentado pela própria igreja de Cristo. É tanto que trabalhava construindo tendas para se manter e sustentar o seu ministério. Quem é indicado por homens e faz parte de uma organização religiosa não tem independência nem liberdade para exercer plenamente o seu próprio ministério, porque se sente subjugado aos interesses de quem o indicou e da denominação religiosa que faz parte. Paulo não se submetia a este tipo de julgo, não dependia de ninguém para ser apóstolo de Cristo, e esta é uma grande realidade. Completa o escritor dizendo: se eu estivesse agradando aos homens. O que Paulo quis dizer com isso? Ele dá a entender que se fosse daqueles que gostam de bajular os homens,
para ganhar posição ou oportunidade, não seria servo de Cristo. Nos dias de hoje, a maioria dos que fazem parte dos ministérios e das organizações religiosas deixam de ser servos de Cristo para serem servos dos homens. Isso porque se submetem mais aos caprichos dos seus superiores do que à vontade de Cristo. Estão presos às tradições e modismo das denominações e não percebem que estão envolvidos simplesmente em ativismo religioso e não na obra de Cristo. Servir a Cristo não é a mesma coisa que se tornar escravo de um sistema religioso do reino dos homens. O escritor descarta toda e qualquer possibilidade de bajulação da sua parte. Ele tinha um ministério independente e com isso não precisava viver bajulando a quem quer que seja para ganhar cargos, posições ou oportunidade. O que tem de gente praticando a idolatria dos líderes religiosos para se darem bem no ministério é algo que dá até nojo, porque isso não convém a quem diz que é servo de Cristo e que adora somente ao único Deus verdadeiro. O que Paulo declara nesse texto é motivo de reflexão para todos que dizem que é servo de Cristo. Ele diz: se eu procuro agradar os homens, não seria servo de Cristo. Vou repetir: se eu procuro agradar os homens, não seria servo de Cristo. Paulo mostra duas opções: servo dos homens ou servo de Cristo. Quem se torna servo dos homens não tem como ser servo de Cristo 100%. De quem nós somos servos? Dos homens ou de Cristo? Paulo deixou um legado muito importante para a igreja de Cristo, que foram justamente os seus escritos. Ele se gastou a si mesmo em seu ministério e em várias atividades e trabalhos em prol do reino de Deus, para não depender de nenhum homem. Assim sendo, não precisava dos homens para exercer seu ministério, mas fez uma grande obra em prol do reino dos céus. Este texto da carta de Paulo aos Gálatas nos ensina importantes lições, principalmente a depender completamente de Deus e não dos homens. O que o escritor está explicando neste texto tem paralelo em Salmos 118, versículos 8 e 9. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Ainda neste capítulo 1 de Gálatas, o apóstolo dos gentios afirma que foi até a igreja mãe de Jerusalém, certamente em busca de apoio dos líderes da igreja matriz, mas não encontrou apoio de ninguém para o seu ministério na obra de Deus. É sempre assim. Quando precisamos das pessoas, nos dão as costas e ainda dizem que são homens de Deus. O escritor finaliza sua mensagem deixando transparecer que devemos lutar pelos nossos ideais, sem esperar que os outros nos estendam uma mão de ajuda. Paulo foi um gigante na obra de Deus, superando até mesmo os que se consideravam colunas da igreja, estes mesmos que se achavam mais importantes do que apóstolo dos gentios, e ao mesmo tempo nos ensina a sermos positivistas em nosso ministério, no sentido de esperarmos o trabalhar de Deus em nosso favor e não no apoio dos homens. E aprendemos que não adianta confiar em quem não tem boa vontade em nos estender uma mão amiga, mas devemos sim confiar inteiramente no Deus que fez os céus e a terra, Ele que trabalha em prol dos seus filhos
e daqueles que fazem a sua obra aqui na terra.